Central 3. Aquele recadinho de começo, melhor forma de ajudar o Medo e Delírio no Pix recorrente no medodelirioembrasilha@gmail.com, que é o mesmo e-mail pro qual você tem que escrever se você quiser anunciar aqui no Medo e Delírio. Agora, bora pra abertura. O que é consciência de classe? É o cara que ganhou um dinheirinho na época do governo do PT e conseguiu fazer um negócio, andou na pirâmide social, ele chegar e falar assim, porra, não é a meritocracia, tem toda uma relação política que confabulou de alguma maneira pra que eu tivesse um dinheiro e conseguisse consumir. Então assim, o cara que é de classe média, ele tem que entender que ele tá muito distante da pirâmide. O cara da classe média, que mesmo que tenha um carro bom, como eu, por exemplo, eu tô muito mais próximo dos pobres do que do cara que é o sim. Só que o cara da classe média no Brasil, ele não entende essa porra, ele acha que ele é pavão e ele é um pombo, sacou? Então ele se comporta como um pavão, mas ele ganha milho de pombo. Então a dificuldade do brasileiro é entender o seguinte, cara, que consciência de classe é você entender em que lugar você tá. Se você tá no meio da pirâmide, você é trabalhador. E se você é trabalhador, você tem que votar em projetos, e eu não tô falando em pessoas, em projetos que vão celebrar a melhora das condições para o trabalhador, certo? Quando alguém fala assim, vamos taxar as grandes fortunas, nem tá falando dele, porra. Não tá falando de você não, cara. Não gosta da sua Land Rover aí que tu financiou 20 vezes no banco não, cara. E outra coisa, quem toma as coisas dos outros, como o neguinho fala de comunismo, essas coisas, esses conceitos alucinados, é o cara que não paga a porra do financiamento do banco, o banco vai lá e toma. Então assim, as pessoas têm que começar a ter um pouquinho mais de entendimento de que, porra, eu preciso ter consciência de classe pra saber em que lugar da pirâmide social eu tô, pra saber qual a política que me atende. Porque senão eu tô elegendo sempre os que atendem essa galera daqui. Essa galera tá errada em votar a favor dela? Não, a democracia é isso. Eu sou do mercado financeiro, tenho dinheiro pra caralho. Eu vou votar no cara que vai contra os meus interesses? Não. Eu vou votar no cara que me interessa, foda-se. Agora o cara que tá aqui embaixo, fudido, querendo votar no cara que vai trabalhar pra banqueiro, porra, qual é o sentido dessa porra? Brasília. Veja, vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 31 de 2026. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Donald loves Lula. Excellent chemistry. Estamos de volta já, senhoras e senhores, e do nada Do Neida. foi anunciada uma reunião do Lula com o Trump em plena Casa Branca. Olha só. E foi tão do nada Mané. que bora pra Miriam Leitão no Globo no dia 5. A Casa Branca, até amanhã dessa terça-feira, não havia confirmado ao público a reunião dessa quinta-feira, mas tem trabalhado como se estivesse sim oficializado, tratando de todos os detalhes para o encontro. Era pra reunião ter rolado antes, mas aí veio a guerra lá no Oriente Médio e aí foi adiada pra uma data indefinida. E tudo começou com uma ligação em outubro do ano passado. Bora pra Marina Rossi no dia 6 na BBC Brasil. Segundo uma fonte próxima ao governo afirmou à BBC News Brasil na época, Lula afirmou com um tom de deixa disso que eles não tinham mais idade para provocações. Você tem quantos anos, menino? E prometeu que visitaria Trump próximo ao 80º aniversário do americano. Aglomeração de idosos. Faltando um mês para Trump completar 80 anos, Lula estará na Casa Branca para uma reunião com o líder americano nessa quinta-feira. De outubro do ano passado pra cá, os meses se passaram, Lula continua criticando o Trump com vontade. Não é possível alguém achar que é dono dos outros países. Em que parágrafo, em que artigo da Carta da ONU está dito que um presidente de um país pode invadir o outro? É a utilização da força e do poder para nos colonizar outra vez? Mesmo assim, aconteceu um... Alguém ligou pra mim. Alô? Interlocutores do governo brasileiro avaliam que o tom amistoso e a simpatia demonstradas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante uma ligação telefônica com Lula no fim da semana passada, indicam que não há risco de uma atitude eventualmente hostil ou fora do script
por parte do americano no encontro com o presidente brasileiro marcado para esta quinta-feira, dia 7 de maio, em Washington. Mas diz aí, Nicolas. Não, caralho. Presta atenção que isso aqui é importante. Isso. A iniciativa da ligação partiu de Trump. Alô? Quem é que tá falando? É o amante profissional. Que sugeriu querer se encontrar pessoalmente com o presidente do Brasil. Vamos ver se é namoro ou amizade, vamos ver. Pois é, quem ligou foi o Trump. Lula então aceitou e se ofereceu para viajar aos Estados Unidos. O americano então teria pedido que auxiliares consultassem quando haveria espaço em sua agenda. E a reunião foi marcada já para quinta-feira na Casa Branca, um prazo incomum para reuniões entre presidentes. De acordo com pessoas que receberam relatos da ligação, Trump mostrou ter simpatia e respeito por Lula. Sou foda. Sou foda. Sou foda. Essa que vai a seguir é pra desespero de certos cornos. Túlio Amâncio, Guilherme Balsa e Ricardo Abreu no G1, do dia 6. Ao se despedir, ainda segundo fontes que acompanharam o relato da conversa, Trump encerrou o telefonema de forma informal, mandando um Physically strong, really attractive. que significa eu te amo em inglês ao presidente brasileiro. Pois é, depois da química, Excellent chemistry. rolou um... Alô, Eduardo! Desça daí! Alô, Flávio! Desça daí! Alô, Jair! Desça daí! Alô, Paulo Figueiredo! Desça daí, seu corno! Desça daí! Aí, por falar em Paulo Figueiredo, ele tava perdidinho, hein? Nós estávamos, inclusive, juntos, né, Flávio e eu, quando a gente teve a notícia de que depois de meses e meses do Lula falando mal do Trump, Tá com a razão. ele finalmente teria conseguido marcar a tão sonhada reunião que ele prometia ter com o Donald Trump e agora, o que tudo indica, ele virá sim aos Estados Unidos encontrar com o presidente americano. Na cabeça do neto do general, quem sonhava com o encontro era o Lula. Não é. A iniciativa da ligação partiu de Trump, que sugeriu querer se encontrar pessoalmente com o presidente do Brasil. Volta pro Paulo. Mas entendam, quando eu digo que o Lula ficou todo esse tempo todo falando mal do Trump, não é uma força de expressão e também não foram casos isolados. Deixa eu explicar para vocês. Há pouco menos de um mês, no dia 8 de abril, o Lula chamou o Trump de imperador. Qualquer dia alguém resolve invadir a gente. Nós temos um cidadão no mundo que acha que é imperador. E provavelmente o Trump deve ter adorado essa porra. O sonho dele é ser rei. A Casa Branca posta a foto dos dois E aqui a gente tá falando do Charles, rei do Reino Unido, e do Trump. em frente ali à residência oficial. E a legenda é 2 reis. Não, é um rei e o homem que queria ser rei, né? O Trump é o homem que queria ser rei. No dia 15 de abril, o Lula usou a briga entre o Trump e o Papa Leão XIV para rotular o Trump como um poderoso e se julga como uma divindade a ser adorada pelos simples mortais. Defensores da paz e dos oprimidos têm sido atacados pelos poderosos, que se julgam divindades a ser adoradas pelos simples mortais. O Lula falou daquele post em que o Trump posou de Jesus, e o Paulo listou incansavelmente. Essa foi só uma coletânea de em 15 dias, 2 semanas, mais de 15 vezes onde Lula difamou Trump. Tá correto. Pode ter certeza, as autoridades americanas estão cientes, municiadas e de posse de uma coletânea até mais completa do que essa que eu tô mostrando. É isso que restou pra vida do Paulo e do Eduardo. Mesmo depois de tanto latir e falar mal do Trump, o Lula vem, pelo menos ao que tudo indica, aos Estados Unidos. E é evidente que diante dessa incoerência deve haver um motivo muito válido que justifique a vontade do Lula em se reunir com o Trump. Porra, o Bolsonaro, o pai do teu melhor amigo aí, rapaz, falava mal do Biden toda hora. Eu fui o último chefe de Estado do mundo a reconhecer a eleição do Joe Biden. Eu esperei a última instância para reconhecer. Não nego a minha amizade com o ex-presidente Donald Trump. E mesmo assim tinha reunião com o cara, porra. E daí nós conversamos e no final dos 30 minutos eu me levantei e falei: presidente, eu quero agora uma particular com você. Aí agora tá reclamando que o Lula faz algo parecido. Sendo que, de novo, quem convidou foi o Trump, caralho. A iniciativa da ligação partiu de Trump. O Paulo diz que as suas fontes lhe disseram que um dos principais pontos da pauta iam ser as terras raras. E nem precisava de fonte pra isso, né? E é isso mesmo que você tá me ouvindo. É isso mesmo que você ouviu. O sujeito da esquerda que acusa o Flávio Bolsonaro de ser entreguista tá vindo aos Estados Unidos para anunciar um acordo que entrega as riquezas naturais do Brasil. Porra, pera aí, né? A questão é que, num caso, você vai negociar de forma minimamente digna. No outro, você vai negociar de 4. Porra, eles têm a cara de pau de falar isso.
O senador Flávio Bolsonaro defendeu que o Brasil é a solução para os Estados Unidos quebrar a dependência da China por minerais críticos, especialmente terras raras. Brazil is America's solution to break independence on China for critical minerals, especially rare earth elements. Aí o Flávio me tem o descalabro de publicar um vídeo feito com o IA do Lula oferecendo as terras raras pro Trump. Olha aqui, Trump, meu querido. Nossas terras raras pro senhor. Em troca, não considere os meninos do PCC e do Comando Vermelho como terroristas. Porra, vai tomar no cu, porra! Volta pro Paulo. A principal razão da visita é que o Lula foi informado de que a designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações narcoterroristas poderia sair a qualquer momento. Foi então que Lula resolveu puxar essa carta, fazer um apelo direto ao Donald Trump. Só que para isso, para pedir algo a Donald Trump, Lula precisava oferecer algo. E o que ele oferece? Justamente as riquezas minerais brasileiras, as terras raras, como moeda de barganha. Vocês são de sacanagem! A gente precisa se lembrar que o Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos e disse: Trump, as minhas terras raras são suas. Trump, pegue para você as minhas terras raras. Tudo que eu tenho em terra rara eu lhe dou. Filme pornô? Pegue as nossas terras raras, pega tudo para você, que nós vamos nos juntar a você contra a China, que vem a ser o principal parceiro comercial do Brasil. Ou seja, eu dou um tiro no meu pé no pé dos brasileiros que eu quero governar, entregando as nossas terras raras para você, meu líder, meu senhor, meu nhonhô. Eu entrego tudo para você. A putaria tá aqui. E ainda crio dificuldades com o nosso principal parceiro comercial. E assim nós voltamos a ser colônia. Entendam a gravidade do que está acontecendo. O presidente do Brasil está vindo aos Estados Unidos se curvar ao seu arqui-inimigo, aquele que na visão dele é o diabo em pessoa, alguém que ele já disse ser a nova cara do nazismo, oferecendo as riquezas naturais brasileiras e com isso abrindo mão do discurso eleitoral importante para o PT. E ele está fazendo tudo isso para quê? Para salvar as facções narcoterroristas brasileiras. Vocês acreditam nisso? Dá pra acreditar nisso? Não dá! Na cabeça para a qual, pelas atuais circunstâncias, certamente é possível diagnosticar algum tipo de patologia mental, o Lula ia se curvar pro Trump, oferecendo as terras raras brasileiras, com o único objetivo de ajudar o PCC e o Comando Vermelho. Por sua barra. Se tem uma coisa que o Lula não fez, foi se curvar ao Trump. Pelo contrário, segurou a bronca e tá ganhando, assim como o Careca. Isso deve desgraçar o Paulo, que não tava lá muito otimista não, hein? Desça daí, Paulo! Paulo, o Lula vai ser bem sucedido? Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Não sei. A resposta é honesta, é que eu não sei. Não sei. O Trump muitas vezes é pragmático demais com os interesses americanos, muitas vezes. O interesse dele é vamos garantir a segurança mineral aos Estados Unidos e o Brasil é problema dos brasileiros, o que, ok, é compreensível. Trump também tem muita gente ruim no seu entorno. Muita gente ruim, não pensem que o demônio não tem seus aliados. Tô falando de gente no entorno do presidente Trump que tá preocupada com os seus próprios interesses financeiros e que tem acesso ao presidente. Eu não sei. Engraçado que o Trump é ideológico ao decretar a Magnitsky e as tarifas sobre o Brasil. Lembrando que o caso do Bolsonaro era o primeiro e principal motivo relatado pelo Trump, mas aí ele é pragmático ao retirar as medidas. E o Paulo sabia de um bastidor maravilhoso, hein? Eu não tive nenhuma surpresa ao apurar quem está por trás dessa reunião entre Lula e Trump mais uma vez. Mais uma vez. Falando dele. Ninguém mais, ninguém menos do que o Paulinho Gogó. Joesley Batista. Joesley Batista, o mesmo que trabalhou para a retirada da Magnitsky. Mesmo. O Paulo tá puto, que o Joesley destroçou os sonhos do Paulo Figueiredo. Os irmãos já controlam o processamento de proteína animal no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, dominaram tudo. Nos Estados Unidos, eles têm 25%, se eu não me engano, de toda a proteína animal dos Estados Unidos. Eles têm uma quantidade enorme de investimentos no mundo inteiro, inclusive poços de petróleo na Venezuela. E é contra essas pessoas que a gente tem que lidar. E virou passeio! Obrigado, meu Deus! Essas pessoas agora seriam as responsáveis por esse investimento em terras raras que estaria sendo feito e anunciado por Lula e Trump de acordo com as informações que eu recebi. E nessa operação todo mundo ia sair ganhando. A JBS ia conseguir mais um negócio de bilhões de dólares, ia conseguir leverage com o governo americano. Os Estados Unidos ganhariam acesso às terras raras no Brasil. E o Lula, o que o Lula ganha com isso? Ora, muita coisa, mas na cabeça maluca do Paulo... Ora, essa é a moeda de troca para que o Trump não classifique o Comando
Comando Vermelho e o PCC como organizações narcoterroristas. Entenderam como tudo se conectou? Bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Porra, Paulo, desça daí, cara. Desça daí! Uma parte da administração Trump está, sim, muito atenta e nós continuamos fazendo tudo que nós podemos nessa direção para entender o quão nociva a JBS é, se não para o mundo, para os Estados Unidos. Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos. E olha, de quem é a culpa pela picanha cara? Por que a sua picanha tá cara? Sua picanha tá cara porque o cara que controla o preço da sua picanha, tem concorrente, é o cara que agenda a entrevista pro Lula defender o PCC e o Comando Vermelho nos Estados Unidos. Ah, olha só, e a gente achando que ele ia falar que a culpa era do PT. Por quê? Porque o governo brasileiro tá no bolso da JBS. E aqui nos Estados Unidos tá havendo essa investigação. O preço da arroba do boi gordo bateu o recorde, tá? Já impactando no preço dos açougues. E o ciclo produtivo da pecuária explica as recentes variações. No cenário como o atual, os produtores retêm vacas no campo para estimular a produção de bezerros. Isso reduz a oferta de animais gordos disponíveis para o abate em meio a uma exportação forte. A alta das exportações contribui para a valorização do boi gordo. Os preços sobem diante da demanda maior do que a oferta. E aí o dinamismo da economia estimula o consumo doméstico também. Mas Paulo, não é tu que é liberal e contra a participação e influência do governo na economia? Faz o L de liberal aí agora então, porra. Faz o L e fica caladinho. Mas a inflação tá fudendo o Trump e o governo dos Estados Unidos foi pra cima dos produtores de carne, incluindo a JBS. E é nisso que o Paulo tá se agarrando. Na prática, Eduardo e eu, quer dizer, um jornalista mais ou menos exilado e um ex-deputado, a gente tá lutando contra uma empresa que controla, sei lá, 30%, 40%, 25% do mercado de processamento de carne nos Estados Unidos, controla o que as pessoas comem. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Agora a extrema-direita tá preocupada com segurança alimentar. Quem diria? E com empresa privada dominando o setor básico da economia. Olha o Flávio em abril de 22. Eu sou a favor de privatizar a Petrobras, sempre tenho falado isso até publicamente. Quanto mais a gente desfazer essas estruturas estatais que existem, quanto menos ali sob a influência política elas estiverem, eu acho que é melhor para o consumidor, é melhor para o usuário na ponta da linha, porque a gente está indo para uma competição dentro de um mercado, onde não há o peso do Estado ali interferindo para um lado ou para o outro. O próprio ministro Paulo Guedes já cansou de publicamente expressar que seria a favor, pelo menos se encomendasse um estudo para ver como seria essa privatização da Petrobras. E o presidente já deu ok para que isso acontecesse. O Paulo Guedes está assessorando o Flávio informalmente e virtualmente. Agora ele está indo para Brasília para assessorar pessoalmente. Mas bora passar para a reunião. Gastamos vela demais com o neto do general. Perdão! O Lula chegou à Casa Branca, foi recebido pelo Trump, que felizmente não deu um daqueles apertos de mão bizarros dele lá. A conversa no Salão Oval durou quase 1h30. Senhor presidente Putin, conversamos por quase 2 horas. Estive há pouco conversando com o presidente Putin, mais de 2 horas de conversa. Bem mais do que estava previsto. Depois, a reunião continuou com o almoço na sala ao lado, mais 1h30. Da reunião a gente vai falar depois. O que importa é isso aqui, ó. Lula foi embora sem dar essa coletiva de imprensa. Eles normalmente fazem aquela coisa conjunta no Salão Oval. Foi um pedido meu, porque eu não queria que o presidente sentasse ao lado dele. Esse aí que tá falando é o Steve Bannon. Olha só! E alguém tem que contar pro Bannon que o Lula e o Trump, sim, sentaram lado a lado, mas sem a imprensa em volta. É o quê? O Bannon não queria que o Trump se encantasse ainda mais pela química do Lula? Porque ao que parece deu errado. Tivemos uma reunião muito boa. Ele é um bom homem, um cara inteligente. Não chegou a ser um... physically strong, really attractive. Mas tudo bem. O Trump também postou sobre a reunião. E tenha sua calma que hoje as postagens do Trump não vão ter trilha. Acabo de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o dinâmico presidente do Brasil. Discutimos muitos tópicos, incluindo comércio e especificamente tarifas. A reunião correu muito bem. Nossos representantes estão programados para se reunir e discutir certos elementos-chave. Alô, Jair! Desça daí! Terceiro encontro do Lula com Trump e todos eles, pelo menos até agora, foram positivos. E isso pro absoluto desespero do Paulo Figueiredo. Cara, um bom homem, um homem inteligente e no primeiro post que ele fez, um homem muito dinâmico. Foram 3 qualidades que vieram no pacote. E olha o que o entrevistado do Steve Bannon falou.
O processo normal é que o líder mundial entra, eles cumprimentam os repórteres no Salão Oval e então eles se separam. E o presidente e o líder mundial têm uma espécie de reunião e almoço. Isso foi invertido. O Lula chegou e disse: "Ei, primeiro eu quero fazer a reunião. Nós vamos almoçar e depois eu me encontro com os repórteres." Caralho, o maluco é brabo. E aí, quando chegou a hora de ir pro Salão Oval, o Lula disse: "Eu tenho que ir." Foda-se você! E aí ele basicamente deu a própria coletiva de imprensa na Embaixada do Brasil, negando ao presidente Trump a oportunidade de falar com os repórteres junto com o Lula no Salão Oval. E já que foi mencionada a coletiva do Lula com a imprensa brasileira na Embaixada... Essa água é minha? É sua, prefeito. Tá tomando conta. Eu vi você bebendo. Eu tava tomando conta. Mas calma que a gente tá se perdendo na cronologia. Bora voltar pra reunião. A reunião durou 3 horas e se estendeu mais do que o previsto. E aí não aconteceu o encontro no Salão Oval. E esse talvez tenha sido o melhor cenário possível, hein? Ali tinha um risco, tinha um perigo, que era o Trump entender errado uma pergunta, mal interpretar uma declaração do Lula e fazer ali uma saia justa e aquilo criar um clima constrangedor. Foi astuto não querer aquilo. Vocês lembram do que aconteceu entre o Trump e o Zelensky, né? You have to be thankful. You don't have the cards. Talvez por isso o Lula evitou ficar lá com o Trump. Tá de parabéns, Itamaraty. É aquela parada, né? De um lado, um governo que tem diplomatas, profissionais com alta experiência, gabaritadíssimos, e do outro lado tem o Trump e a turma dele. Mas antes dos detalhes da reunião a portas fechadas, uma mensagem dos nossos anunciantes. Sábado, dia 9 de maio, às 5 horas da tarde, na livraria Sebinho, em Brasília, o Gilberto Arcioli, escritor de alta performance, vai lançar 2 livros. Primeiro, Volte Quando o Eco Acabar, um romance de fundação do Mato Grosso do Sul de 1669 a 1932. Mito, guerra, paixão, arquivo, moda de viola, Guarani Caiová resistindo e o eco que a história oficial finge que acabou. E segundo, Capitolina Memórias Pervertidas. Chega da versão do Bento Casmurro brocha. É Capitu quem conta a história agora. E o Gilberto fez até camiseta e bottom com Justiça por Capitu. Tem desconto UNB para alunos e professores. Vai ter leitura, autógrafos, coquetel. O livro tá disponível na Amazon.com, sem o BR. Kindle, capa comum e capa dura. Sigam ele nas redes sociais. Gilberto Arcioli, Arcioli com S e 2 L's, .autor. Vamos seguir. Sobre tarifas, Lula disse a Trump que o Brasil cobra em média 2,7% de impostos sobre produtos americanos. De acordo com o presidente brasileiro, a delegação americana discordou do número. E diante da divergência, Lula propôs... Sabe? Então eu falei assim, Trump, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um grupo de trabalho e vamos permitir que esse moço da indústria do comércio do Brasil, junto com o teu moço do comércio, sentem em 30 dias. Apresente para nós uma proposta para a gente poder bater o martelo. Sabe? Quem tiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder. Se você tiver que ceder, vocês vão ter que ceder. Os Estados Unidos estão investigando o Brasil por supostas práticas desleais de comércio, com base na seção 301 da Lei de Comércio americana. Uma eventual decisão poderia resultar em mais tarifas sobre os produtos brasileiros. É isso que o Brasil quer evitar. Entre os argumentos para a investigação estão, por exemplo, fatores como o PIX, considerado pelos americanos prejudicial para as bandeiras de cartões de crédito dos Estados Unidos. Uai, foda-se, caguei. Pô, tadinha da Visa e da Mastercard, hein? Tadinha, que barra! Mas Lula, em resposta à correspondente Raquel Krahenbuhl, disse que os dois não entraram nesses detalhes, que ficaram para o grupo de trabalho. Primeiro, uma das razões pelas quais eu trouxe o Dario era porque eu imaginava que o presidente Trump queria discutir a questão do PIX. Ele não tocou no assunto do PIX, então também não toquei. Porque eu espero que um dia ele ainda vai fazer um PIX. Porque muitas empresas americanas já fazem. Questionado se os dois trataram sobre a possibilidade de os Estados Unidos classificarem facções criminosas como PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, Lula disse que não e que defendeu a criação de um grupo de trabalho com todos os países das Américas para combater o crime organizado. Eu disse ao presidente, muitas vezes os Estados Unidos falavam em combater o crime organizado, questão das drogas, tentando ter base militar dentro dos outros países, quando na verdade, para você fazer com que os países deixem de plantar ou fabricar aquilo que a gente chama de droga, é preciso que a gente crie alternativa econômica para esses países. Como que você vai fazer um país deixar de produzir coca se você não oferece uma alternativa de algum produto para que alguém possa plantar e ganhar dinheiro? Aí chegou a hora da pergunta mais complicada e o Lula foi bem na resposta. Eu não acredito que ele vá ter qualquer influência nas eleições brasileiras, até porque quem vota é o povo brasileiro, sabe? E eu acho que ele vai se comportar como presidente dos
dos Estados Unidos, deixando que o povo brasileiro decida o seu destino, como eu vou deixar que o povo americano decida o destino deles. É isso que vai acontecer, sabe? A nossa relação é muito boa, mas muito boa. Eu diria uma relação que pouca gente acreditava que pudesse acontecer com tanta rapidez. E olha que delícia! Entreguei para ele também a lista dos nomes brasileiros que ainda continuam proibidos de entrada nos Estados Unidos, as nossas autoridades constituídas. Como foi aprovada a dosimetria no Congresso Nacional, vai diminuir a pena de todo mundo. Quem sabe o Trump reconheça a necessidade de, sabe, liberar o visto, sabe, dos brasileiros que estão proibidos de entrar aqui. Talvez algumas pessoas podiam fazer uma linha do tempo, entendedores entenderão, diretamente do sistema penal brasileiro. E o Trump falou de China all the time. Por exemplo, eu disse para ele que muitas vezes nós fazemos licitações internacionais para fazer uma rodovia, uma ferrovia, e os Estados Unidos não participam da licitação. Quem participa são os chineses. Sabe? Eu disse para ele que durante um bom tempo, tanto os Estados Unidos deixou de olhar para a América Latina, só olhava com o olhar de combate ao narcotráfico, como a União Europeia deixou de olhar para a América Latina por conta da conquista do leste europeu, e deixou de olhar para a África também. E bora com a excelente Maria Cristina Fernandes. Mônica, eu falei com algumas pessoas que participaram da reunião e outras que ficaram aqui observando, e eu não consegui, de nenhuma delas, uma explicação por que o Trump ofereceu de mão beijada para o Lula esta oportunidade. Porque ele conseguiu uma foto, ele conseguiu uma declaração muito simpática, ele conseguiu um encontro de 3 horas. E sorrisos. Como? E sorrisos. E sorrisos. E amabilidade. Eu sempre acho que a fotografia vale muito, e vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele, ria um pouco, é importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco. E conseguiu que o Trump marcasse essa reunião uma semana depois desse telefone, menos de uma semana depois desse telefonema, na ausência dos 2 personagens que poderiam, de alguma maneira, trazer algum constrangimento para o Brasil. Um era o Marco Rubio, que tem muito mais intimidade com a relação bilateral do que quaisquer daqueles outros, e o outro era o Peter Hegseth, que é o secretário de Defesa, que tem essa proposta de militarização do combate ao narcotráfico, que colide frontalmente com a percepção do Brasil, que quer entregar este embate para a polícia. Tem até aquele centro de treinamento em Manaus que o presidente Lula citou na coletiva. Nenhum dos 2 estava presente. Tá, mas dito tudo isso, que ninguém se empolgue muito, hein? Agora, o que eu queria partilhar com vocês aqui é o que eu ouvi, que nenhum desses diplomatas está deitando na cama nessa relação. Eles disseram, o que eu ouvi foi que trata-se de governo Trump. Não dá para dar nada por garantido. O lema na relação bilateral é orai e vigiai. O que importa é que a direita brasileira se fudeu mais uma vez. Obrigado, Deus. Vamos comemorar enquanto a gente pode, né? Mas enquanto o Lula tava nos Estados Unidos, o toque do Ciro Nogueira. Chato pra caralho. Na quinta-feira, o Ciro Nogueira, que já disse isso aqui no passado... O Bolsonaro eu tenho muita restrição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. E depois caiu nos braços do bolsonarismo, acordou de sonhos intranquilos com... Toque, toque, toque. Toque, toque, DJ. A polícia cumpre também mandados de busca e apreensão na casa do senador Ciro Nogueira, em Brasília. Prezado Ciro Nogueira. Foi ministro do presidente Bolsonaro. Ouviremos agora o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. E quem seria vice? Hoje, assim, o que eu ouço falar é que o Ciro Nogueira, eu acho que tem todas as credenciais para ser o Ciro. O perfil do Ciro é um bom perfil. A polícia cumpre também mandados de busca e apreensão na casa do senador Ciro Nogueira, em Brasília. Quer dizer, uma notícia de impacto político bastante importante, né? Sem dúvida, ele é o principal líder do Centrão lá no Senado, né, Tayane? O Ciro Nogueira não acordou metamorfoseado num presidiário. Por enquanto. E o mais absurdo é que essa é a primeira operação em que o Ciro Nogueira é brindado com... Bom dia! Duas letras, PF. Porra, a primeira. Demorou. E bora com a decisão expedida pelo STF para autorizar a operação. E vamos começar pelas últimas palavras. Cumpra-se, intime-se. Brasília, 6 de maio de 2026. Ministro André Mendonça. Relator.
Pois é, dessa vez não foi o magistrado careca, nem o Flávio Dino. Pois é, dessa vez foi o ministro terrivelmente evangélico, ex-ministro do Jair Bolsonaro, fudendo ex-ministro do Jair Bolsonaro. Cara, que delícia, cara. A gente precisa torcer pela briga. E com o ok do amigo da Bia Kicis. O Paulo Gonet eu conheço há 30 anos, conservador raiz. Bora ler alguns trechos da decisão do Mendonça. A Polícia Federal aponta a identificação da suposta conduta do senador Ciro Nogueira Lima Filho em favor do banqueiro Daniel Bueno Vorcaro, em troca do recebimento de vantagens econômicas indevidas. E a decisão diz que a relação dos dois vai muito além da... O senhor era próximo de Daniel Vorcaro? Não, conheço o Daniel, sim. Como conheço de todos os grandes empresários desse país, dono de vários bancos, e não tenho nenhum medo de esconder essa relação, porque ela nunca foi uma relação ilícita, nunca tratei de nenhum assunto do Banco Master, nunca fiz gestões para encobrir algo. Em nenhum momento ele fez nenhuma sugestão ao senhor de políticas que pudessem auxiliar o Banco Master? De jeito nenhum. Depois das investigações, ele procurou a classe política para pedir ajuda? Não tem por que isso. Não tem como a classe política ajudar nessas investigações, nessa situação. Isso é um trabalho que tem que ser feito pelo Banco Central e as investigações conduzidas pela Polícia Federal e o Ministério Público. E essa operação pra cima do Ciro Nogueira vem do conteúdo dos muitos celulares do Vorcaro. Começa falando da emenda número 11, a PEC número 65 de 2023, apresentada por Ciro Nogueira. O texto da emenda foi elaborado pela assessoria do Banco Master, que ficou conhecido como emenda Master. Veja a gravidade dessa suspeita da investigação. Veja a gramatura. Pois é, um completo absurdo. Mas vamos lembrar, é assim que as salsichas são feitas em Brasília. Boa parte dos parlamentares assume a autoria dos textos feitos pelos lobistas. Dessa afirmação. O texto da emenda foi apresentada por um senador da República, foi elaborada pela assessoria do Master, encaminhado por André Lima a Daniel Vorcaro, impresso e entregue em envelope endereçado a Ciro. Pode ter toda a certeza que o povo do Piauí, se surgir algum dia na vida alguma denúncia que seja comprovada contra o senador Ciro, eu renuncio ao meu mandato. No endereço residencial do senador, na casa dele. Eu jamais vou voltar ao meu estado, olhar o povo da minha terra e olho no olho se eu não tiver a autoridade e a confiança desse povo. Agora eu quero ver. De acordo com a PF, o conteúdo da versão entregue é reproduzido de forma integral pelo parlamentar ao Senado, tendo Vorcaro afirmado logo após a publicação da proposta da emenda que o ato legislativo saiu exatamente como mandei. Putinha do Daniel Vorcaro é a suspeita de compra de uma emenda que não avançou, mas foi apresentada em plenário do Senado para aumentar o teto do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, dos atuais R$250 mil para até R$1 milhão, o que provocaria uma verdadeira hecatombe no sistema financeiro. Se com os R$250 mil já tivemos um rombo de mais de 50 bilhões no FGC, imagina se esse teto tivesse sido quadruplicado, era o que propunha essa emenda. E a gente já está falando da maior fraude do sistema bancário nacional. Mas se dependesse do ex-ministro da Casa Civil do Jair, podia ser muito maior. E lembrando que, além do Ciro, o presidente do BC do Bolsonaro foi fundamental para isso tudo. Sem o Campos Neto, não teria escândalo do... Em novembro de 23, Daniel Vorcaro ordenou a retirada da residência do senador de envelopes que conteriam minutas de projetos de lei de interesse de Vorcaro, posteriormente levados ao escritório indicado por ele para revisão e em seguida entregues, já processados, a servidor vinculado ao parlamentar, no caso Ciro Nogueira. E o Vorcaro tenta ser cuidadoso, mas sempre de forma não lá muito cuidadosa. De forma discreta. Investigadores enfatizam que Vorcaro teve cuidado de orientar a pessoa responsável por promover a devolução dos documentos, para que o motorista não consiga vincular o transporte do documento ao parlamentar. E tem um complemento da decisão do Mendonça. Bem como para que, abre aspas, o envelope utilizado não faça referência ao Banco Master, fecha aspas. E é fascinante ver o Vorcaro tentando disfarçar a relação com o Ciro Nogueira, que era sabida por todo mundo. Todo mundo falava em emenda Master, todo mundo sabia que aquele texto veio do Vorcaro. E o Ciro Nogueira não é um altruísta que só foi com a cara do Vorcaro, né? A Polícia Federal citou pagamentos mensais e reproduz uma conversa telefônica, essa aqui extraída do celular do Daniel Vorcaro, em que ele conversa com o primo, Felipe Vorcaro, alvo de mandado de prisão temporária nessa fase da Compliance Zero. Oi, Daniel, tudo bem? Diz o primo Felipe. O pessoal me passou
posso aqui sobre o aumento dos pagamentos. Que beleza! Estou precisando aportar valores altos todo mês. Amanhã estarei em São Paulo. Tem algum horário para falarmos? Aí o Vorcaro diz que está na Venezuela, pede para resolver e eu ponho o dinheiro depois para repor. Eu estou no meio dessa guerra, 2 meses atrasou o Ciro, questiona Vorcaro. Vou ver se dou um jeito aqui. Vai continuar? Aí o Felipe pergunta, mas vai continuar os R$500 mil ou pode ser os R$300 mil? R$500 mil de propina por mês. E não era só isso, não. E lá vem mais! Aqui o que a gente está sabendo, segundo as investigações, é que o Ciro Nogueira adquiria de forma oculta ali, via o Felipe Cansado, que é o primo do Vorcaro, um fundo. Só que o fundo custava 13 milhões. Ele comprou por 1 milhão, comprou a menor. Qual o sentido tem isso? Como é que seria paga a outra parte? A partir de rendimentos mensais. Ou seja, na verdade seria uma mesada que ele estava recebendo que os investigados tentavam parecer como um rendimento mensal de um fundo que ele comprou. Então esse é o grande esquema que inclusive os investigadores dizem que é bastante refinado de lavagem de dinheiro. Você compra o fundo, você coloca no nome de outra pessoa, tem um intermediário, no caso aqui é o primo do Vorcaro, ele vende a menor e a outra parte, que é o que realmente vale aquele fundo, é paga em parcelas, em mesadas. E para não parecer que é propina, eles colocavam ali que era um rendimento desse fundo. Uma lavagem de dinheiro refinada. Mas antes de continuar, um recadinho da Central 3. É tempo de Copa do Mundo e a Central 3 chega com um podcast narrativo com histórias da seleção brasileira. É o Amarela Ouro. Personagens do passado, debates do presente e uma viagem por causos do maior time de futebol da história. Amarela Ouro, semanalmente no seu tocador. Uma produção Central 3. Faz, Bebeto! Faz, Bebeto! Faz, Bebeto! E vamos continuar. Vamos seguir. Porque os detalhes clamam por uma nova voz. A minha? Não, Neide, desculpa. Vocês esqueceram de mim, né? É droga isso. Você é rica, por acaso? Não. Então, obviamente, sou eu, né? E as futuras gerações vão ver despreocupadas. É você mesmo, você mesmo. Então é isso. Bom, o Mendonça listou diferentes formas de propina recebidas pelo Ciro Nogueira. A gente já falou de algumas, mas tem mais. A disponibilização gratuita por tempo indeterminado de imóvel de elevado padrão. O pagamento de hospedagens, deslocamentos e demais despesas inerentes a viagens internacionais de alto custo. Segundo a representação, tais vantagens teriam compreendido hospedagens do Park Hyatt New York, despesas em restaurantes de elevado padrão e outros gastos atribuídos ao parlamentar e à sua acompanhante. Ainda referência à disponibilização de cartão destinado à cobertura de despesas pessoais. Olha, o Ciro Nogueira é um bom vivan, né? Acho que todo mundo sabe. Mas, ó, o Park Hyatt não é mais aquelas coisas que já foi no passado. Apenas a título ilustrativo, dentre os elementos indicativos da efetiva realização dos pagamentos relacionados às viagens internacionais, colhe-se de diálogo entre Léo Serrano, que intermediava as operações, e Daniel Vorcaro o seguinte questionamento. Léo Serrano. Só uma pergunta rápida. É para os meninos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro e da Flávia até sábado? Daniel Vorcaro responde. Sim. Depois leva meu cartão para St. Bart's. Agora sim, ó. St. Bart's é deslumbrante. Passeando por lá no iate, então Filha da puta! Nessa operação, o Ciro Nogueira só recebeu a visita da PF, e só na sua casa. Não teve visita ao gabinete no Senado. E o único preso foi o primo do Vorcaro. E ele já era para ter sido preso antes. Há uma suspeita da Polícia Federal, inclusive, de que houve uma espécie de vazamento de informações privilegiadas que levou a uma fuga até curiosa de Felipe Vorcaro, ainda durante a primeira fase da operação. Segundo a Polícia Federal, essa fuga aconteceu, inclusive, num carrinho de golfe. E horas antes, na verdade, minutos antes da chegada da Polícia Federal à casa de Felipe Vorcaro, ainda numa fase anterior, na primeira fase. Essa operação pra cima do Ciro Nogueira nos leva a 2 grandes aliados. Vamos começar pelo Alcolumbre. Malu Gaspar, no dia 7 de maio, no Globo. 2 semanas antes da votação no Senado que rejeitou Jorge Messias para o STF, Alcolumbre se queixou a Lula de estar sendo perseguido pela Polícia Federal, que toca diferentes inquéritos relacionados a ele e aliados, e pediu ao presidente que o ajudasse a se blindar do que chamou de injustiças. O Alcolumbre, um injustiçado. Tadinho. O Ibanez, outro injustiçado. Tadinho. Cláudio Castro, o Mochila, mais um injustiçado. Tadinho.
A maior das injustiças, na visão de Alcolumbre, seria a delação do executivo Daniel Vorcaro, que entregou a sua proposta para análise dos investigadores. Alcolumbre disse que a delação de Vorcaro viria com muitas mentiras e injustiças sobre ele e apelou a Lula para que o ajudasse a ficar de fora. Bom, isso foi antes do Alcolumbre sangrar o governo com a rejeição do Messias. De acordo com o relato que fez a Aliados, Lula respondeu que não tem como segurar delegado da PF, Ministério Público e muito menos o Supremo. E alegou que o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, tem agido com responsabilidade para evitar injustiças, repetindo o termo usado pelo presidente do Senado. Porra, se fosse o Bolsonaro, hein? Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele, troca o ministro. Abre aspas, Alcolumbre sabe o tamanho da bronca em que se meteu. Fecha aspas, disse um interlocutor do presidente do Senado, ouvido reservadamente pelo blog. Abre aspas, ele é tão vingativo quanto o Lula, e não dá pra saber onde isso vai parar. Mas o fato é que o Davi tá com medo. Fecha aspas. Não faltam movimentos que expõem o temor de Alcolumbre com o avanço dos casos Master e INSS. No ano passado, sua gestão decretou sigilo de 100 anos sobre registros de entrada e saída do lobista conhecido como Careca do INSS, acusado pela Polícia Federal de comandar o esquema bilionário de descontos indevidos das aposentadorias. O Senado também se recusou a informar os registros de entrada de Vorcaro na casa, em resposta a um pedido formulado pelo blog via Lei de Acesso à Informação. Em outras duas manobras de autodefesa, Alcolumbre se recusou a prorrogar a CPI do INSS e ainda decidiu arquivar o requerimento de instalação da CPI do Banco Master, impedindo a abertura de uma nova frente de investigação em pleno ano eleitoral. Diz aí, constar, Constantino. Se houve acordo para barrar o Messias e o custo a enterrar a CPI do Master, atenção, vou chocar alguns agora. Eu pego esse acordo. Eu topo. Com tristeza, escorre uma lágrima, com certeza. Mas eu topo. Sabe por quê, gente? Não sei. Porque eu vou repetir o que eu disse no comecinho. Isso é Brasil. A Faria Lima lavando o dinheiro do PCC e o constar tá como? Eu pego esse acordo. Eu topo. Maior fraude bancária do país e o Constantino tá como? Eu topo. Mas bora passar para outro aliado do Ciro Nogueira. Os ouvintes mais atentos bem sabem que a primeira reunião que o Flávio fez em busca de apoio para sua candidatura recém-lançada foi com o Ciro Nogueira e o Antônio Rueda. Resumindo a conversa com o Ciro e com o Rueda, já era o que eu estava esperando. Eles foram bem claros ali. Eu fui bem claro em pedir o apoio para eles, desde o primeiro momento. Pois é, Ciro Nogueira e Antônio Rueda, simplesmente dois políticos, segundo investigações ligados ao PCC. Em fevereiro, o presidente do Partido Liberal, do PL, né? Tava falando com o senador Isacir Lucas. Agora, do PL, o Valdemar da Costa Neto, ele falou que Ciro Nogueira seria um excelente vice para Flávio Bolsonaro. Vários bolsonaristas já deram declarações de que Ciro Nogueira seria um excelente vice, apesar de que há outros nomes mais fortes, né? No meio disso tudo. E que o próprio Flávio Bolsonaro já colocou o senador Ciro Nogueira como amigo e conselheiro. Pois é, a gente já colocou o Flávio aqui falando do Ciro Nogueira como um ótimo possível vice. Quem que seria vice? Hoje, assim, o que eu ouço falar é que o Ciro Nogueira, o perfil do Ciro é um bom perfil. Mas aí o Flávio precisou se manifestar depois da operação. O senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, agora há pouco soltou uma nota em que afirma acompanhar com atenção e considerar graves as informações divulgadas pela imprensa. Diz que entende que fatos dessa natureza devem ser apurados com rigor e transparência pelas autoridades competentes, sempre com respeito ao devido processo legal. Confiamos na relatoria do caso Master, conduzida pelo ministro André Mendonça, e esperamos uma ampla apuração. É meu pau em sua mão. O Flávio também fez um vídeo tentando se descolar do escândalo e colocando, claro, a culpa no PT! Só faltou combinar com o constar. Eu pego essa cor, eu topo. Em nível nacional, quem acompanha o Ciro Nogueira dia após dia, semana após semana, Josias e Fabíola estão aqui para não me deixar mentir, vai ver que o senador Ciro Nogueira é um encarne com o bolsonarismo. Cala a boca, não perguntei nada. Diz aí, Flávio, um dos motivos pelos quais você acha que o Ciro Nogueira seria um bom vice. O perfil do Ciro é um bom perfil. Tem ali a lealdade, né, que ele sempre teve ao presidente Bolsonaro durante o ministério dele, foi ministro do presidente Bolsonaro. Aí, ó. Ele tem dado apoio público, tem construído, tem tentado levar o PP e o Partido Federado a ele, União Brasil, para perto da candidatura do Flávio Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro é muito próximo a ele. Gente, tá na cara. É muito próximo a ele. Então, essa tentativa agora de desconectar e falar, não, é coisa do PT. Não, gente, por favor. Vamos deixar, cada um tem seus BOs. O PT tem os
seus BOs, que aí eles que resolvam, e agora esse BO cai sim no colo de Flávio Bolsonaro. E infelizmente entra em cena ele. Eu quero me drogar. Bem, o pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, o ex-governador de Minas Gerais, já foi lá para as redes sociais escrever: Vorcaro bancou jatinho, hotel de luxo, lagosta, uísque para político vendido, encobrir fraude do Banco Master. Foi isso que a PF revelou hoje. O sistema dos intocáveis funciona assim: o povo paga imposto e eles vivem no luxo, protegendo uns aos outros. Mas o silêncio em Brasília mostra uma coisa: eles estão com medo. O Brasil não é um país pobre, é um país roubado, diz aqui Romeu Zema, já explorando politicamente, mas tá de brincadeira que ele não citou o nome do senador Ciro Nogueira? Não citou. Pera, gente, dá uma olhada, dá uma rolada nessa postagem aí pra saber se o governador fez isso. O Ciro Nogueira disse considerar irreversível a candidatura do Flávio Bolsonaro, sugeriu que o discurso do Flávio Bolsonaro migre mais pro centro, deixe de ser radicalizado. Defendeu, veja que interessante, dias atrás o Ciro Nogueira defendeu o Romeu Zema como um vice ideal pro Flávio Bolsonaro. Agora tá o Romeu Zema aí sem citar o nome do Ciro, dizendo que tem político comprometido, né? Porra, complicado. Mas é isso, acabou esse episódio. Semana que vem tamo de volta. Nas 2 últimas semanas de maio, esse podcast vai fazer um recesso. Isso não quer dizer que a gente não esteja trabalhando em outras coisas, hein, gente? Por exemplo, dia 26 vai ter lançamento do livro Juízo Final em BH. Eu vou estar lá junto com a Gabriela Biló. Mas a gente vai tirar 2 semaninhas. A gente volta a trabalhar no dia 1º de junho. Mas calma, que ainda tem semana que vem inteira. E aí nas semanas que a gente tiver de recesso, vai ter umas gavetinhas aí pra vocês não esquecerem da gente. Tchau pra vocês. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Sexta-feira, me permitam sextar, pelo amor de Deus. Obrigado a todas as fontes. É nóis, um grande abraço e boa noite. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Fala, Cristiano. Salve, Pedro. Me permitem uma parte? Imagina se a gente pudesse colocar no mesmo ambiente um cientista famoso e uma galera interessada no assunto que ele estuda. Vamos dizer, uma especialista na aplicação de psicodélicos na promoção da saúde mental para bater um papo com pacientes, com familiares, ou de repente um geólogo que manja tudo sobre terras raras para se encontrar com a galera da tecnologia, ou ainda um historiador que levaria a galera para dar uma volta num cemitério e discutir a história. Agora, imagina que esses rolês acontecem num ambiente para lá de informal, onde o acadêmico vai ter a oportunidade de tirar o jaleco, descer do pedestal ali da academia, puxar uma cadeira, pegar um copo de cerveja para azeitar esse diálogo. Essa é a ideia do Festival Pint of Science, que vai rolar nos dias 18, 19 e 20 de maio no Brasil, em outros 27 países, levando uma oportunidade só aqui no Brasil para 213 municípios de todas as regiões conhecerem um pouco mais sobre ciência. Com certeza tem o evento do Pint aí pertinho de você, e com uma programação feita com carinho por uma galera de voluntários que acredita no poder desse festival de levar ciência para quem tiver interesse. Você pode descobrir quais são as cidades participantes no nosso site, pintofscience.com.br, ou no nosso Instagram, @pintofsciencebr. A partir do dia 8/5 a programação está no ar. O festival é uma oportunidade única de mostrar o quanto a pesquisa científica acontece para todo lado no Brasil, sendo inclusiva, diversa e interessantíssima, muito importante para o nosso progresso. É também a chance de seduzir mentes curiosas para, quem sabe, atrair uma nova geração de cientistas no futuro. Por último, é uma oportunidade para colocar em evidência essa legião de pesquisadoras e de pesquisadores que se dedicam ao progresso intelectual do Brasil. É isso aí, um beijo e a gente espera vocês no Festival Pint of Science. Acabou? Não. A entrevista do Edinho é muito interessante. Ele dá uma entrevista para o Jornal de Brasília. Ele é presidente do partido, né? Para quem não lembra. Primeiro assim, o partido emitiu uma nota oficial
oficial. Eu acho que o que é interessante é contrastar a nota oficial e a entrevista do Edinho. Na nota oficial, eles falam que teve um erro, mas eles não nomeiam Alcolumbre, eles não falam de Master, eles não falam de Moraes. É uma nota que, obviamente, reclama da rejeição, mas ela não é exatamente confrontacional. É essa linha do PT oficialmente. Aí vai o presidente do partido dar uma entrevista e ele fala assim, abre aspas, o PT deveria ter assinado a CPI do Banco Master. O PT deveria ter liderado a criação da CPMI do INSS. O presidente Lula defendeu isso para as lideranças do PT o tempo todo. Foi um erro que o PT cometeu. A diferença de quando o presidente do partido dá uma entrevista e a nota... Excelente comentário que ele deu. Que o Edinho tá falando aqui, primeiro assim, né, ele tá sendo muito mais direto, específico, ele tá falando, olha, se a gente estivesse à frente dessas investigações, o Alcolumbre já estaria desgastado há muito mais tempo e ele não estaria agora com o poder suficiente para fazer uma coisa dessas. Análise. Porque ele já estaria sendo investigado. A análise é perfeita. Mas uma dúvida, ele não conhece ninguém lá no PT, o Edinho? Ele não tem uma entrada no PT? Ele é presidente do quê mesmo? Porque a análise dele é perfeita. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos. Creu.